Ok, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e aproveitando bastante a programação do EduComp 2023. Eu sou o Rodrigo Duran, eu sou aqui do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e do GIEC, e é um prazer enorme recebê-los aqui na sessão técnica 2, que vai falar um pouquinho sobre a avaliação automatizada de tarefas de programação do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o nosso EduComp 2023. Ok? O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, através do grupo de interesse de educação e computação, agora, né, não mais grupo, já fomos promovidos, né, o pessoal vai dar um anúncio mais tarde, já deu, né, Whindersson? Depois a gente fala para o pessoal aí, não sei como é que estão as notícias andando, ok? E ele está sendo assediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, ok? Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat, ok? Então, se vocês não desejam fazer a pergunta, basta escrevê-la no chat, que eu vou dirigir a pergunta aos autores e à autora, ok? E se vocês gostariam de fazer a pergunta vocês mesmos, vocês podem usar o recurso de levantar a mão no Google Meet, que automaticamente vai criar a fila para vocês, ok? Fique à vontade para abrir a sua câmera e participar. Apenas mantemos que pedimos que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações e sempre que não estiverem se dirigindo aos autores e à autora, ok? Nós vamos iniciar nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho titulado Uma análise em larga escala das funcionalidades de aplicativos criados com o App Inventor, de autoria da Natália Alves e da Cristiane von Mongenhardt, ok? Convidamos a autora Natália Alves para partilhar a sua tela, fazer sua apresentação. Natália, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Após isso, nós vamos ter um período de 8 minutos para perguntas para a autora, ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu sou a Natália, então vou apresentar o nosso trabalho, uma análise em larga escala das funcionalidades de aplicativos criados com a App Inventor. Essa pesquisa foi feita pelo Grupo de Qualidade de Software da Universidade Federal de Santa Catarina, no contexto da iniciativa Computação na Escola. Bom, antes de falar de funcionalidades da App Inventor, é importante entender um pouco sobre o contexto. A gente sabe da importância de se inserir computação dentro da educação básica e, felizmente, recentemente o MEC homologou aí as normas sobre computação na educação básica, complemento à BNCC. Essas normas abordam algumas competências e premissas específicas da computação. Eu destaquei aqui o detalhamento de uma das habilidades, aplicar boas práticas de engenharia de software, partindo de um protótipo e inserindo gradualmente as funcionalidades desejadas até chegar ao sistema completo. Como exemplos de funcionalidades, a gente tem, né, fazer login, tirar fotos, salvar dados, enfim, um programa aí de opções. Existem diversas ferramentas que a gente pode usar para abordar essas competências dentro da educação básica. Uma delas é o App Inventor. Para quem não conhece, é uma linguagem de programação visual que permite que você crie aplicativos para Android. É dividido em duas áreas, uma área de designer, que você pode montar a tela do aplicativo, e uma área de blocos, que você pode ali programar as funcionalidades encaixando os blocos de comandos. O App Inventor, ele tem uma galeria que é publicamente disponível. Qualquer pessoa que desenvolve um aplicativo pode compartilhar lá na galeria do App Inventor. Esses aplicativos, eles ficam com a licença Creative Commons e tem alguns metadados ali, como nome, descrição do aplicativo, crédito. No entanto, nenhuma informação biográfica dos autores é incluída. Em janeiro de 2023, a galeria aí tinha mais ou menos ali cerca de 243 mil projetos com diferentes funcionalidades. Então, tendo acesso a essa grande quantidade de dados e sendo uma ferramenta relativamente popular aí para se abordar o ensino de computação, de programação, algoritmos de programação, pensamento computacional, enfim, na educação básica, surgiu essa pergunta de pesquisa de quais funcionalidades e em que grau estão presentes nos projetos App Inventor, né? Especialmente porque nessa galeria aí a gente tem aplicativos criados por pessoas
de todo o redor do mundo. A gente foi buscar na literatura trabalhos que abordassem uma análise em larga escala desses projetos. Encontramos alguns trabalhos abordando algoritmos de programação, dificuldade, abstração, complexidade programática, pensamento computacional e progressão de habilidades. Alguns usando os projetos provenientes da galeria AI, outros por parte do próprio time do App Inventor, e eles aí, claro, têm acesso a todos os aplicativos, não só apenas aqueles que foram publicados na galeria. No entanto, apesar de ter alguns trabalhos enfocando uma análise em larga escala, a gente notou que há uma falta de pesquisas enfocando quais funcionalidades e em que grau estão presentes em projetos App Inventor. Então, a gente definiu como objetivo do estudo analisar quais funcionalidades, com base nesse conjunto de dados da galeria do App Inventor, e basicamente, realizando o estudo de caso para compreender os fenômenos associados à presença ou não de uma funcionalidade no que tange ao uso do ambiente de programação App Inventor. A primeira parte, na definição do estudo, inclui a definição de quais funcionalidades são extraídas. Na coleta de dados, a gente fez o download de vários e vários aplicativos da galeria. E esses aplicativos, então, eles têm as suas funcionalidades extraídas ou identificadas com base ali num sistema de regras para cada funcionalidade definida. E aí é feita uma análise de dados para analisar a prevalência dessas funcionalidades, utilizando, basicamente, estatística descritiva. E, por fim, uma análise e interpretação do estudo. Só para dar uma ideia da extração automatizada das funcionalidades, a gente tem uma regra bem específica com base no tipo de bloco que está presente no aplicativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tela que tem vários campos, tá? E esses campos aqui, eles são usados lá dentro da área de programação do App Inventor. Se há ali alguma funcionalidade, por exemplo, aqui, salvar os dados localmente, nesse caso usando aqui esse TinyDB, que é um banco de dados local do próprio App Inventor. Então, a partir da extração, basicamente uma análise sintática do código, a gente consegue identificar se o aplicativo tem ou não essa funcionalidade. Dos 100 mil aplicativos que nós fizemos o download, em 1.200 não foi detectada nenhuma funcionalidade. Isso é porque alguns projetos estavam totalmente brancos, sem nenhuma funcionalidade programática, então não tinha muito o que detectar nesses projetos. Então, os nossos resultados, a gente dividiu, então, em duas perguntas de análise. A primeira pergunta sendo qual a prevalência de funcionalidades em projetos App Inventor. E, a partir das funcionalidades extraídas, a gente calculou as frequências de cada uma das funcionalidades dentre os 98.770 aplicativos que tiveram ao menos uma funcionalidade detectada. E a funcionalidade que mais aparece, funcionalidade de exibir informações. É uma funcionalidade bastante importante e bem básica, porque serve ali para mostrar alguma instrução, enfim, informação ao usuário. E é muito comum que os materiais didáticos, especialmente na computação, a gente tem o clássico Hello World, o Lamoon. É muito comum que o primeiro aplicativo que uma pessoa cria ali no App Inventor seja algo desse tipo, mostrando ali alguma mensagem na tela. Algumas outras funcionalidades que também aparecem bastante, por exemplo, reproduzir som, inclui aplicativos para ouvir músicas específicas, aplicativos com efeitos sonoros, funcionalidade de marcar tempo para fazer ali uma sincronização entre as outras funcionalidades que o aplicativo possa ter, ou para algum tipo de animação, algum tipo de jogo. A gente também viu algumas funcionalidades que aparecem bastante em conjunto, relacionadas a Canvas, por exemplo, utilizando para fazer desenhos, mostrar, editar imagens, animações, fazer os sprites, os atores ali andarem na tela. Tem até um tutorial bem popular, que é para criar um joguinho Space Invaders.
que usa, então, que possui, né, essas funcionalidades aqui na tela. Tem também algumas funcionalidades relacionadas a dados que aparecem bastante. Por exemplo, solicitar dados via formulário, com várias text boxes na tela, salvar dados localmente, utilizando ali alguns dos componentes do App Inventor, criar registros de dados. E entre as funcionalidades menos detectadas, a gente notou que elas são funcionalidades mais limitadas, bem específicas, né? Medir posição no mapa, medir proximidade, medir nível de luz, medir velocidade angular, etc. E pelo fato de que o funcionamento depende de o celular ter um suporte de hardware, essa pode ser uma das razões, né, que essas funcionalidades aparecem pouco. E também porque não é sempre que a gente quer medir um campo magnético, fazer um aplicativo para medir o campo magnético. Tá? E a segunda pergunta de análise que também nós fizemos é qual a prevalência da combinação das funcionalidades em projetos App Inventor. E a gente notou que mais de 50% dos projetos têm até 2 funcionalidades, tá? E mais de 75% têm até 4 funcionalidades. Menos de 1% dos projetos tem mais de 8 funcionalidades. Isso é bem esperado, até porque um aplicativo normalmente ele não tem, né, tantas funcionalidades assim, normalmente tem um foco claro. Nós não identificamos nenhum projeto com mais de 28 funcionalidades. E a gente também analisou as combinações predominantes, né? O que aparece, combinação de funcionalidade, qual a funcionalidade que aparece com outra funcionalidade. A gente notou que ali acima de 1%, essas funcionalidades, aliás, essas combinações predominantes são compostas por 1 a 5 funcionalidades, que podem aparecer sozinha ou em conjunto. E analisando mais a fundo, normalmente algumas dessas combinações são referentes a algum tutorial, às vezes o aplicativo é idêntico ao tutorial ou bastante similar. Né? Vou colocar aqui alguns exemplos de como essas funcionalidades se conectam aqui com alguns dos tutoriais do App Inventor. A gente notou, né, com base nisso, que existem diferentes processos de gêneros dos projetos que são implementados no App Inventor, alguns seguindo o tutorial passo a passo, com combinações de funcionalidades bem definidas, outros são inspirados em tutoriais, mas tem alguma modificação, adição de funcionalidades, e alguns totalmente originais com combinações de funcionalidades únicas. Assim, a gente viu cerca de 4.400 projetos que tinham uma combinação única. Só aquele projeto tinha aquela combinação de funcionalidade dentro do universo de 98 mil aplicativos. Isso é um resultado interessante, porque permite afirmar que o App Inventor pode também estimular a criatividade e criação de artefatos computacionais, né, originais. Então, os resultados desse estudo demonstram que algumas funcionalidades parecem bastante, outras mais raras, e algumas implicações incluem, a gente notou uma lacuna de materiais didáticos que poderiam ser desenvolvidos explorando essas potencialidades do App Inventor em relação às funcionalidades, combinações que pouco aparecem, e como algumas funcionalidades são bastante frequentes, refere que ou são mais fáceis de se implementar, ou a gente tem material didático suficientemente para isso. Bom, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Ok, muito obrigado, Natália, perfeito. Abro agora a palavra aos nossos participantes, né? Se alguém quiser se dirigir, por favor, use o recurso da mão, ou se você quiser apenas escrever a pergunta para que eu possa fazer lá a Natália, fique à vontade, ok? Perguntas, pessoal? Então, eu vou começar abrindo, fazendo uma para a Natália. O Whindersson tem. Então, vai lá, Whindersson, você primeiro, depois ele, por favor. Bom, vocês me escutam bem, pessoal? Sim, Whindersson. Natália, não, a minha pergunta é com relação se você aplicou algum filtro no início da seleção dos aplicativos, né? Porque eu imagino, eu já fiz algumas pesquisas, por exemplo, no GitHub, e tem muito, assim, toy application, no sentido de a pessoa começou, fez ali uma vez e não continuou, né?
Você levou em consideração isso também nas suas análises, ou você tentou pelo menos eliminar esses projetos? Sei lá, pessoas, por exemplo, eu dou aula de App Inventor na graduação para brincar um dia de aula, às vezes o aluno entra, cria um projeto, ele quer mudar o nome, ele não sabe direito, ele cria outro, né? Então ficou aquele lá vazio inicial. Então, a minha primeira curiosidade com relação a esse pré-filtro, se teve ou não, ou se está ali dentro da sua análise. Certo, obrigada pela pergunta, Enzo. Então, a galeria App Inventor, subentende-se que se a pessoa compartilha alguma coisa lá, porque assim, quando você cria o aplicativo, ele não vai automaticamente para a galeria. Você tem que, inclusive, fazer uma conta na galeria, né, criar ali, colocar as informações do aplicativo, uma descrição, e para depois publicá-lo na galeria. Então, teoricamente, esses aplicativos são um pouquinho mais elaborados. Mas ainda assim, sim, a gente fez um pré-filtro tentando identificar inicialmente alguns aplicativos que seriam assim cópias totalmente idênticas feitas dentro de uma turma. E para isso a gente analisou a quantidade de blocos, né, para ver se a quantidade de blocos era exatamente a mesma, e também tem a disposição dos blocos na tela, a gente tem a posição dos blocos, com isso a gente consegue ter uma ideia se é apenas uma cópia ou são pessoas diferentes fazendo aplicativos diferentes, mas seguindo o mesmo tutorial. Então, sim, fizemos ali um pré-filtro nesse conjunto de dados. Inicialmente, até a gente tinha cerca de 130 mil e a gente cortou bastante coisa que era apenas cópia mesmo. Perfeito, obrigado. Natália, o Fabrício Honda, ele tem uma pergunta para você. Natália, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Em futuras pesquisas, vocês pretendem fazer uma análise similar com outros softwares, como, por exemplo, o Scratch? Olha, é uma ideia interessante. Dá para fazer bastante coisa com o Scratch, né? A gente tem um software que faz para Snap, uma coisa parecida, mas não com as funcionalidades. É uma outra rúbrica para algoritmos e programação. Mas é uma ideia interessante, né? Só eu não sei se as mesmas funcionalidades, o conjunto, né, das funcionalidades que a gente definiu, ele se aplica totalmente ao Scratch, porque o Scratch é um pouquinho diferente do App Inventor, né? A gente não vai ter lá um TinyDB, alguns componentes que são específicos do App Inventor. Talvez teria que fazer ali alguns ajustes nesse sistema de regras, mas é uma boa ideia. Ô, Natália, só comentando, eu acho que tem uma análise similar dessa feita pelo pessoal da Espanha, né? Que eles usaram o Dr. Scratch. Isso, para fazer. Não tem as mesmas funcionalidades, mas se eu não me engano, eles usam para construtos, né? Quem usou loops, quem usou funções, etc. Então, tem alguma coisa similar, Fabrício, se você estiver interessado. Eles analisam alguns conceitos mais relacionados a algoritmos de programação, pensamento computacional, né? E até eles analisam alguns code smells, que eles chamam, para ver se tem código duplicado e tal, mas não é bem uma detecção de funcionalidades, sabe? Mas tem, e assim, é automatizado, né? Dá para brincar bastante. Dr. Scratch. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, Natália. Uma coisa que me chamou bastante atenção no texto foi o sucesso dos tutoriais, né, com as pessoas, né? Quantas pessoas adaptaram os tutoriais e trabalharam, de certa forma, eles editaram esses tutoriais, fizeram alguma coisa. Isso vai muito àquela ideia do Mitch Resnick que temos essa galeria e a ideia principal é que as pessoas façam esses remix, né? Você tem esse mesmo sentimento também, que foi uma confirmação desse sucesso desse modelo? Sim, total. Porque a gente notou ali que, assim, tem bastante projeto que é óbvio que o projeto é totalmente baseado no tutorial, né? E alguns projetos, pela combinação, porque antes a gente tinha feito só, né, a análise das funcionalidades separadas. A partir do momento que a gente começou a ver a combinação das funcionalidades, isso foi ficando bastante claro, porque algumas funcionalidades ali, algumas combinações, elas vêm de certos tutoriais ali que são bastante populares, né? Inclusive, quando você entra ali no App Inventor, no ambiente, tem alguns tutoriais que já aparecem do lado,
Então, é bastante fácil para uma pessoa iniciante já tentar fazer ali algum desses tutoriais mais básicos. Mas a partir do momento que a pessoa pega o jeito, vamos dizer assim, faz um primeiro aplicativo, ela quer, e se eu mudar a cor, ou se eu mudar um pouquinho isso, ou se eu mudar um pouquinho aquilo. Então, sim, eu acho que sim, é uma confirmação, né, daquela espiral criativa que o Mitch Resnick propõe, e acredito que sim. O Open Inventor, ele também, né, ele dá muito essa possibilidade de exploração, é aquela coisa do low floor, high ceiling, pode ir além e beyond, né? Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta que a gente poderia fazer à Natália? Ou podemos encerrar por aqui? Claro que vocês, óbvio, têm o contato da Natália, do e-mail, do trabalho. Vocês podem entrar em contato com ela, que tem interesses similares, ok? Tem mais alguma pergunta? Se não, nós vamos agradecer a Natália novamente, né? E encerrar essa participação, ok? E aí nós vamos chamar agora para a apresentação o próximo trabalho, ok? Que é intitulado A Correlação entre a Complexidade e Dificuldade de Questões de Programação e Juízes Online, de autoria do Jackson Fernandes, Leandro da Silva Galvão de Carvalho, perdão, Davi Fernandes, da Elaine Oliveira, Felipe Duan Pereira e Tanara Lauschner, ok? Felipe, ou Jackson, perdão, você tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação, ok? Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jackson Fernandes. Dando uma breve audiodescrição, sou um homem branco, cabelos curtos, cor preta, olhos pretos, óculos predominantemente de cor preta, e o meu fundo está transparente, mas ele dá para ver que é vermelho. Bom, como já foi dito, o título do nosso trabalho é Correlação entre Complexidade e Dificuldade de Questões de Programação em Juízes Online. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Jackson Fernandes, pelos professores Leandro Galvão, Davi Fernandes, Elaine Oliveira e Tanara Lauschner, do Instituto de Computação da UFAM, Federal do Amazonas, e pelo professor Felipe Duan, da Federal de Roraima. Bom, de maneira geral, o objetivo é verificar como métricas de complexidade de código são aquelas métricas que você consegue obter a partir de um modelo de uma solução de uma questão, por exemplo, que resolve um determinado problema. São métricas objetivas. Elas conseguem, de certa forma, prever a dificuldade, ou seja, no caso, o esforço cognitivo necessário para tentar resolver a questão. Dentro desse objetivo macro, a gente estabeleceu 3 subobjetivos, digamos assim. O primeiro deles seria a análise da correlação entre métricas individuais de complexidade de código e a dificuldade enfrentada pelos alunos. O segundo seria predição automática da dificuldade de uma questão, usando modelos de machine learning para classificar 2 e 3 níveis de dificuldade, e um estimador de desempenho dos alunos para uma questão, que no caso aqui são modelos de regressão, tentar prever um valor em si, um valor contínuo. Falando um pouco mais da parte metodológica, a base de dados que utilizamos para os 3 estudos citados, ela foi extraída do sistema CodeBench, que é um sistema com juízo online que foi desenvolvido no Instituto de Computação da Federal do Amazonas, e é bastante usado principalmente nas disciplinas introdutórias de programação. No caso, o CodeBench ele permite você construir a lista de exercícios, avaliações e construir turmas também. Para o nosso estudo, a gente focou mais em questões usadas em avaliações presenciais, para ter dados mais precisos. Fazendo uma abstração, a gente conseguiu obter 709 questões, que foram utilizadas em várias avaliações presenciais. Só que dessas 709, a gente viu que muitas delas, na verdade, ela não tinha uma quantidade suficiente de submissões para uma boa avaliação. Então, no caso, a gente aplicou uma filtragem baseada na submissão de 16 ou mais estudantes. Foi baseado em trabalhos anteriores. Isso, no caso, gerou um dataset final com 395 questões, que foi o que utilizamos para os 3 estudos que citei anteriormente. Em relação às variáveis dependentes, que no caso são ali usadas para os estudos 2 e 3, no total definimos 13 variáveis. No caso, elas são elencadas aqui. No caso, é taxa de acerto, o número de consultas, o número de eventos, o número de erros totais, o número de erros de lógica, o número de erros de sintaxe, o número de estudantes sem submissão, a quantidade de alterações do código, modificações, o número de eventos de deleção, a taxa de corretude, o número de testes, o número de submissão e o tempo de implementação.
Para o experimento 2 relacionado à classificação da dificuldade, para fazer a parte de discretização, porque são valores contínuos, nós fizemos a estratégia de mediana para classificar entre fácil e difícil, ou o tercio para classificar entre fácil, médio e difícil. Já no caso da taxa de acerto, a estratégia utilizada foi um pouco diferente, que no caso foi baseada no índice de facilidade de INEP, que é uma tabela que basicamente, dado um certo percentual de acerto, ele classifica em 5 níveis de dificuldade. Como para o nosso caso, a estratégia seria usar tanto para 2 quanto para 3 níveis, nós fizemos uma leve adaptação na tabela, uma leve adaptação na tabela original para considerar as duas situações. Aí, no caso, observando como ficou a distribuição de frequência para cada nível de dificuldade, com 2 níveis, a gente vê que, na verdade, que existe um desbalanceamento considerável, e boa parte das questões, aproximadamente 350, foi classificadas como fácil, e quase 50 foi classificado como difícil. A classe média, no caso, a maioria das questões foram nível médio, um pouco mais de 200, um pouco mais de 125 foram fáceis, e aproximadamente 50 foram classificadas como difíceis. Já em relação às variáveis independentes, que no caso são as métricas de complexidade de código, a gente escolheu 63 atributos de código, no caso das 300 aplicadas 395 questões. No caso, para usar em relação ao modelo de solução que a gente usou, 316 dessas soluções eram soluções que já estavam cadastradas no ambiente, uma questão que resolvia o sistema, ou a questão, na verdade, uma solução que resolvia o problema. Então, no caso, a gente usou essa solução como base para extrair as métricas de dificuldade. Já para aquelas questões que elas não tinham uma solução cadastrada, solução do instrutor, a gente utilizou soluções dos próprios alunos baseadas em heurísticas que tentavam aproximar da solução do instrutor. Em relação ao treinamento dos modelos, para a parte de classificação e regressão, nós utilizamos 5 modelos de classificação e 7 de regressão. No caso, em relação a alguns modelos hiperparâmetros, a gente foi fazendo geração aleatória durante 50 iterações. Em relação à taxa de acerto, que existe aquele problema de desbalanceamento que a gente viu anteriormente, para tentar reduzir esse problema, a gente utilizou a técnica SMOOP, para tentar reduzir esse problema de balanceamento de classe. Na parte de treinamento, a gente utilizou validação cruzada, no caso com 4 partições, 3 de treino e 1 de teste. Sobre as métricas de avaliação, para o primeiro experimento, que é entre métricas individuais de complexidade de código, a gente utilizou a correlação de Spearman para medir o nível de correlação entre cada métrica de dificuldade com cada métrica de complexidade. A gente utilizou, no caso do modelo de classificação, a gente utilizou o F1 Score, matriz de confusão. Para o modelo de regressão, a gente usou o erro médio absoluto, o erro médio relativo e o coeficiente de determinação ajustada. Falando um pouco mais da parte de resultados, no caso, para o primeiro estudo, a gente fez a correlação entre todas as métricas, entre as 63 métricas de complexidade de código e as 13 métricas de dificuldade. Aí, no caso, na figura está apenas 10 das métricas. Aí, no caso, a gente acabou percebendo que nenhuma delas, na verdade, ela tem uma correlação forte com uma métrica de dificuldade. Olhando individualmente cada métrica, o máximo que a gente conseguiu foi casos de correlação moderada, principalmente em relação àquelas métricas relacionadas a tamanho. Uma métrica de complexidade relacionada com tamanho, uma métrica de dificuldade relacionada com tamanho. No caso, algumas delas tiveram correlação moderada, mas nenhum caso de correlação forte. Em relação à classificação, com os 2 níveis de dificuldade, a gente obteve um F1 score de 0,88, no caso da taxa de acerto, e o tempo de implementação foi de 0,8. E já para 3 níveis de dificuldade, o resultado já baixa um pouco, no caso, para tempo, bastante na verdade. Para tempo de implementação, o F1 score acabou caindo para 0,67, e o número de eventos foi o segundo colocado com 0,61 de F1 score. No caso, também observando a matriz de confusão, principalmente ali para a questão da taxa de acerto, a gente conseguiu perceber que existe um certo viés no modelo a tentar classificar as questões como fácil. Então, mesmo usando aquela técnica de Smooth, ainda houve um certo viés para o modelo classificar questões como fácil, principalmente ali com 2 níveis de dificuldade. Já no caso para 3, o problema foi mais em classificação entre classes adjacentes. Então, fácil médio, médio difícil, etc.
Licença, o teu microfone tá mudo. Talvez você tenha batido aí na hora. Bateu no espaço. Assim. Mas tá dando pra ouvir antes. Né? Não, passou um tempo sem dar para te ouvir, uns segundos. 30 segundos, Jackson. Assim. Não, aí deu. Pode passar para o próximo. Aí. Em relação à matriz de confusão aqui, para tempo de implementação, que não tem problema de desbalanceamento entre as classes, no caso, o problema pareceu mais ser problemas de predição errado mesmo, porque o modelo não conseguiu aprender bem, que seria uma questão fácil, diferenciar uma questão fácil de uma questão difícil, fácil, médio, difícil, no caso, só com a base de dados utilizada ali. Baseado no tempo, ele dizer que uma classe é fácil, médio, difícil, prever bem isso. Já para os modelos de regressão, que foi o nosso terceiro estudo, no caso, a melhor métrica acabou sendo o tempo de implementação, com um valor, um resultado uma performance bem superior ao segundo colocado. No caso, ele obteve um coeficiente de determinação de estado de 0,63, no caso, o segundo colocado 0,47, e um erro médio relativo também bem abaixo dos outros, que no caso foi de 0,54. Bom, com base nos estudos que a gente viu, a gente concluiu, principalmente ali, que modelos de regressão eles podem sim ser úteis para tentar prever o desempenho dos estudantes, principalmente ali, por exemplo, numa aplicação prática, pensando numa aplicação prática do tempo de implementação, por exemplo, poderia ajudar o professor a ter um controle melhor sobre como ele pode ajustando as questões para tentar ter o controle mais preciso do tempo de prova. Assim. Talvez ele elaborando algumas questões os alunos não consigam resolver a tempo, então aqui ele consegue ter um controle mais preciso em relação ao tempo. Também percebemos que, pelo menos para a base de dados que utilizamos, a classificação com 3 níveis ainda é inviável. Então, no caso, 2 níveis ainda parece ser a solução ideal, pelo menos para a base que utilizamos. Foram algumas limitações do trabalho. Primeiro, que os dados ainda são poucos assim, para análise, principalmente ali em relação à filtragem. A base de dados ela foi limitada à disciplina de uma única universidade, então ela tem um escopo de aplicação bem local mesmo, assim, tentar aplicar em uma outra universidade possivelmente não vai obter o mesmo desempenho. E a categorização baseada em medianas ou TCs, ela pode não ter sido a melhor estratégia, no caso ali para as 12 métricas que a gente utilizou, talvez a gente pudesse usar alguma estratégia parecida com o que a gente fez para a taxa de acerto, mas não encontramos na literatura uma heurística para tentar fazer essa classificação. E no caso, também foi uma falta de heurística para avaliar objetivamente os modelos de regressão. No caso, a gente obteve resultados, mas a gente não conseguiu identificar, por exemplo, se o modelo de regressão de fato ele é bom, assim, tendo alguma coisa da literatura. Mas algum estudo na literatura que tentasse classificar objetivamente esse modelo de regressão. No caso, essa foi a apresentação. Obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Jackson. Perfeito. Pessoal, agora eu vou abrir perguntas a vocês, ok? Fiquem à vontade para conversar com o Jackson. Alguém quer iniciar os trabalhos? Ok. Então, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas ainda, Jackson, eu tenho uma, né? Pelo que eu pude ver ali naquela sua matriz de correlação, né? Nenhuma variável de dificuldade teve nenhuma correlação nem moderada, né? Com as variáveis que a gente olhou dos programas, correto? Entendi isso correto, né? E aí, o que isso significa? O que você comenta agora com o seu insight pós-hoc de ter feito essa pesquisa aí? O que isso indica para pesquisas futuras? Será que a gente está olhando para as variáveis erradas? O que a gente poderia avançar nessa área? Obrigado pela pergunta. Basicamente, assim, de maneira geral, a gente consegue concluir que não existe por exemplo, não dá para determinar a dificuldade de uma questão usando só uma variável. No caso ali, com os outros experimentos, o objetivo é justamente verificar se a gente combinando variáveis com as métricas de dificuldade, a gente consegue ter uma precisão um pouco melhor, assim, tentar, na hora de classificar a questão. No caso do primeiro estudo, justamente a gente percebeu que uma métrica em si, só olhando o valor de uma métrica, a gente não conseguiu ter uma correlação forte com a métrica de dificuldade. Então, existe uma variável individualmente, ela não consegue prever a dificuldade de uma questão. Perfeito, Jackson. A gente tem uma pergunta do Fabrício Ronda aqui também. Ele está parabenizando vocês, né, os autores do trabalho. Ele gostaria de perguntar sobre as limitações, né? Era a minha próxima pergunta também. Vocês têm
oportunidade, estão interessados, e qual é a infraestrutura necessária para que outras universidades possam participar desses experimentos também, né? Ou seja, você falou das limitações que a gente está coletando dados só em um local, né? E aí, se minha universidade quiser entrar nesse projeto, como que a gente faz? Obrigado pela pergunta, Fabrício. Basicamente, assim, em relação ao CodeBench, ele possui um sistema bem definido para a gente coletar logs dos alunos mesmo. Então, assim, qualquer interação que o aluno faz com o ambiente é registrada em arquivos de log e, de tempos em tempos, é publicado um dataset com esses logs. Então, no caso, a extração foi feita a partir desses logs gerados. E, no caso, se algum sistema quiser, por exemplo, se a gente quiser extrair de alguma nova base, a gente precisa dessas informações. Precisa começar a coletar essas informações, ou então já precisa ter essas informações relacionadas aos logs dos alunos. Como funciona, como o aluno interage com o sistema de forma que a gente consiga coletar essas informações. E se eu quiser usar o CodeBench na minha universidade, é possível? É possível. Então, O CodeBench, acredito eu que, acho que o professor Davi consegue confirmar melhor, mas acredito que ele já é usado em outras universidades também. Perfeito. Então, ele é bem simples de adaptar, se para usar em qualquer universidade. Aqui é o professor Davi. Assim, é possível sim, tá? Quem tiver interesse, procura a gente, mas assim, atualmente a gente tem nosso servidor meio saturado nosso servidor está sendo exigido ao máximo já, mas a gente está trabalhando na nova versão do CodeBench, vai ser liberado assim para mais pessoas, tá? Para mais instituições, tá? Então, assim, durante muito tempo eu aceitei assim pessoas, né, querendo usar o sistema, mas assim, atualmente eu tenho já não aceitando, né? Mas a partir de alguns meses, assim, mais ou menos início do ano que vem, a gente vai ter um novo sistema já com esses logs, né? Com essas oportunidades de pesquisa também para todo mundo, tá? Perfeito, Davi. Obrigado pela contribuição. Acho que é importante, né, se a gente quiser entender um pouco melhor essa diversidade das universidades e das disciplinas de programação, que inclusive é a pergunta do Eric, tá? Que esse trabalho foi feito em disciplinas de programação inicial, né? Correto? Introdutórias. E vocês trabalham com apenas uma linguagem ou ele é multilinguagem? Esse do Code, ou não importa, no CodeBench, para essa análise? No caso, para esse estudo, a gente trabalha apenas com programação introdutória, que no caso é Python, predominantemente Python. Importaria se fosse em outra linguagem ou não? No caso, por exemplo, se fosse um outro curso na minha universidade em Java, é possível integrar com essa análise de vocês? Ótimo. Sim, o CodeBench já permite resolver questões em Java. Eu acho que já existem cursos também na UFAM também que eles são dados em C, mas os alunos, no caso, eles são dados no CodeBench, mas os alunos conseguem resolver isso. A coleta é bem igualzinha, tá? A coleta é a mesma, assim, em todas as linguagens, ele aceita várias linguagens do sistema, né? Aí aquilo a gente, claro que teria que testar, né? Mas aquilo que foi feito em Python pode ser aplicado a priori também, né? Em outras linguagens também. Perfeito. Só para fechar, a gente tem uma última pergunta do Darcy. Darcy, você quer fazer a pergunta ou quer que eu leio? Se você quiser usar o microfone. Senão eu vou ler a sua pergunta aqui, ok? O Darcy colocou aqui assim, né? Jackson, pelo que eu entendi, o trabalho buscou inferências inteligentes diretamente a partir do comportamento dos dados quantitativos das análises do dado do CodeBench, né? Vocês chegaram a investigar se esses resultados que você tem, né, de alguma forma combinam com o que os alunos respondem, né? Tem alguma análise qualitativa sobre isso? É isso, Darcy? Fiz a pergunta correta? Isso, então ele estava verificando, vocês têm planejado ou fizeram alguma análise mista dos métodos para verificar o porquê desses resultados que vocês têm aí no CodeBench com os alunos aí da UFAM? Não, essa análise a gente não chegou a fazer. Perfeito. Leandro, só para finalizar essa apresentação. Tá. Só complementando a pergunta que a se fez, tem um estudo, 2011, um pessoal, Judy Sherd e outros, né, colabora com bastante gente, eles compararam a opinião dos professores, não dos alunos, né, e aí foi bem dispare mesmo, né, entre uma avaliação automatizada e
Aliás, desculpe, nem foi automatizada, foi discrepância entre avaliadores mesmo, né? Eles discordavam entre eles, né? Mas acho interessante essa sugestão de perguntar dos alunos, né? Fica aqui anotado. Perfeito. Inclusive, também tem os trabalhos da Brianna Morrison, né, que ela usa aquela escala de complexidade dela a partir do NASA TRX, né, que também pergunta a opinião dos alunos sobre o que eles acham sobre determinados programas. Moral da história, varia muito, ok? De aluno para aluno e entre grupos de alunos ainda é muito difícil dizer com algum grau de precisão. Isso, ok? Então, vou agradecer os autores, o Jackson, o Leandro, o Davi, que participaram aqui com a gente. E agora, né, partindo dessa ideia que nós temos o CodeBench aqui, esse juiz online, a gente agora vai apresentar o nosso último trabalho, ok? Que é intitulado Juiz Online. São suficientes ou a gente precisa de um VAR? De autor de Barbosa, Evandro de Barros Costa e do Patrick Brito. Alexandre, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação, ok? Ok, boa tarde a todos, a todas. Como o professor Rodrigo mencionou, a gente vai apresentar aqui um trabalho que não é um artigo de pesquisa, foi submetido para o EduComp como um ensaio. Então, algumas coisas que, por exemplo, Natália e Jackson apresentaram de uma análise estatística mais elaborada não estão presentes nesse trabalho que eu vou apresentar. Ele foi muito baseado na opinião de professores e monitores dentro da disciplina de programação, certo? Então, está aí o título, repetido novamente, juízes online são suficientes ou precisamos de um VAR? Então, essas habilidades de programação elas estão muito presentes nos cursos da área de computação, sistema de informação ou correlatos, sempre sendo trabalhados em relação a disciplinas introdutórias do curso, que tem uma variação da nomeação. Introdução à programação, algoritmos, entre outros. Uma característica comum nessas disciplinas é a existência de muitos exercícios práticos, onde um problema com um enunciado é cadastrado, é fornecido para os discentes, e aí cada discente pode propor uma solução como um código. Aí, apesar dessa importância nas disciplinas de programação introdutória, a gente consegue identificar diversos problemas desses ambientes de ensino e aprendizagem. Vários autores descreveram diversos desses problemas, alguns poucos, são os alunos estudantes desmotivados, problemas em entendimento de diversos conceitos, dificuldade de interpretação do que está sendo exatamente solicitado no exercício, entre outros. Descrevendo um pouco sobre o que é um juiz online, a gente pegou uma descrição de um trabalho anterior, um juiz online definido aqui no trabalho de Wasik, 2018, como um sistema online que possui as seguintes características. Coleta, compila e interpreta um conjunto de códigos, avalia soluções com base em um conjunto de testes e computa um score de avaliação. Claro que vai existir variação entre diferentes ferramentas, o que é fornecido por essas ferramentas classificadas como juízes online. A ideia básica é que o docente, representado aqui por um bonequinho azul num birô, cria um conjunto de questões ou seleciona um conjunto de questões, cadastrando essas questões no arcabouço de juízes online. Essas questões, então, podem ser acessadas por um conjunto de estudantes que vão propor suas soluções e retornar para o juiz online que, em geral, vai descrever somente se o código foi aceito, representado pela bandeirinha vermelha, ou representado pela bandeirinha verde, ou foi rejeitado como solução correta, representado aqui pela bandeirinha vermelha. Aí eu peguei 2 exemplos de soluções possíveis para um determinado enunciado. Por exemplo, o enunciado aqui, forneça o valor do fatorial para o número inteiro dado pelo usuário. 2 possíveis questões que seriam descritas como totalmente corretas por um juiz online. A solução 1 apresentada, basicamente, é uma solicitação de importação de uma biblioteca já existente em Python, e a solicitação de obtenção desse fatorial através de uma função que já existe como biblioteca nativa da linguagem Python. A segunda solução é uma definição própria de um código para computar o as variações online em geral,
soluções aprovadas como corretas. Mas uma pessoa fazendo análise dessas soluções poderia ter uma interpretação diferente sobre cada uma dessas coisas. Poderia se julgar, por exemplo, que o código 2, o Dissent, demonstrou que dominou a criação de funções que entende como é que são utilizadas estruturas de repetição, entre outros tópicos. Já na solução 1, eu fico em dúvida se, por exemplo, o Dissent realmente compreendeu a descrição de uso de estruturas de repetição para solucionar o problema. Aí, esclarecendo o que é o VAR, para quem não tem conhecimento sobre o termo, o VAR no futebol ele é o acrônimo para Video Assistant Referee. O que é que acontece? O juiz de campo, o árbitro de campo, ele toma suas decisões, dado o que ele observa rapidamente que está ocorrendo ao longo da partida. Algumas dessas decisões podem ser incorretas. Então, criaram, de maneira até recente, esse assistente de vídeo, que com base no vídeo, ele pode pausar, pode traçar uma linha, utilizar outros elementos possíveis para validar ou para chamar o juiz pedindo para ele rever o lance que ele marcou com uma determinada aplicação da regra. Aí aqui a gente tem uma imagem de um juiz consultando o vídeo em relação a algum lance em que foi chamada a sua atenção. No contexto de ensino de programação, que eu mencionei como VAR no artigo, está relacionado ao uso de que, até para uma revisão da minha própria prática, em que várias vezes eu simplesmente cadastrava uma grande quantidade de questões num ambiente de juiz online e eu não fazia nenhum tipo de checagem em relação à qualidade das soluções em termos de qualidade do código produzido ou para verificar se os conteúdos didáticos estavam sendo utilizados. Então, a gente sabe que tem muitas abordagens e ferramentas propostas na comunidade de pesquisa e ensino de programação. A gente realizou alguns mapeamentos sistemáticos e levantamentos anteriores, em que a gente identificou que os juízes online são a forma mais ampla utilizada, mas que existem várias outras pesquisas relacionadas. Então, o que a gente fez? A gente decidiu perguntar à comunidade. Então, a gente fez um levantamento para compreender como é que é o processo de avaliação nesse contexto de disciplinas introdutórias de programação. Basicamente, com o objetivo de responder três questões. Quais processos eram utilizados, ou seja, como cada pessoa se comportava realizando as correções, quais critérios eram considerados nas correções, e como a gente já sabia por trabalhos anteriores que os juízes online eram amplamente utilizados, se os juízes eram adequados ou suficientes para realizar aqueles tipos de correção. Inicialmente, a gente fez uma distribuição somente para docentes do questionário. A gente teve uma baixa taxa de resposta, então a gente ampliou, tentando capturar mais respostas. A gente fez também com monitores e ex-monitores ou ex-monitores de programação, distribuindo o questionário e o termo de consentimento para a pesquisa, para o questionário. Ainda assim, a gente teve uma baixa taxa de resposta, somente 36 respondentes, 15 docentes e 22 monitores ou ex-monitores. A maioria dos monitores já tinham concluído a graduação, então eram os ex-monitores. A maioria utilizou Python na sua monitoria. A mesma coisa aconteceu com os docentes quando estavam ministrando as disciplinas também com Python. E aqui uma descrição da média de experiência entre os docentes. Basicamente, então, a gente indagou quais eram as atividades que eram realizadas. Praticamente todas as disciplinas que foram indagadas utilizavam atividades práticas, aí o todo está entre aspas aqui, porque um docente descreveu que não utilizava ferramentas de apoio, e um monitor também descreveu que nenhuma atividade prática era realizada ao longo da disciplina ou não tinham ferramentas de apoio. Como ferramentas, a grande maioria utilizou juízes online nos 2 cenários indagados. E aqui algumas descrições dos resultados. Então, a gente observou, com base nas respostas,
praticamente todo mundo faz alguma observação em relação às entradas fornecidas e saídas produzidas, o que é exatamente capturado por juízes online, só que alguns respondentes faziam observações adicionais. Aí aqui tem 3 exemplos, 2 de professores e 1 de monitor. Um professor descrevendo que fazia observação, colocava observações em relação a questões de eficiência, mas não descontava pontos. Um outro professor descrevendo que fazia uma comparação das entradas e saídas esperadas e retirava alguns pontos em relação a se as estruturas adequadas estavam sendo utilizadas ou não. Então, a gente dividiu problemas em básicos, problemas de decisão e de repetição, dependendo do que tipos de construção nas linguagens eram necessárias, e a gente obteve as seguintes respostas. Em todas as categorias, para básicos de decisão e de repetição, a corretude funcional era a característica mais observada, em todas elas. Só que a gente também observou que existiam outras características, algumas até muito próximas da corretude funcional, a gente está descrevendo corretude funcional como a adequação das saídas das entradas fornecidas, certo? Que também estavam presentes. Então, o juiz online ele só detectaria corretude sintática e funcional, mas essas outras observações poderiam estar passando despercebidas por essas ferramentas. Aqui um outro exemplo. Para um enunciado, forneça todos os números pares no intervalo entre 1 e 10, 3 soluções possíveis, todas elas, mais uma vez, seriam avaliadas como corretas por um juiz online, mas se a gente observar novamente a descrição dos docentes, que foi apresentada anteriormente, talvez um docente não penalizasse, também colocasse a mesma nota para todos os discentes, mas um outro docente descreveria aqui que existem diferenças que o código poderia ser melhorado, certo? Existem algumas ameaças à validade a esse ensaio, por exemplo, a baixa quantidade de respondentes, que prejudica a alguma inferência estatística que a gente possa realizar, e como considerações, a gente observou, a gente fez o questionário e observou as respostas para responder a questão como é que as avaliações ocorrem, se os juízes online são suficientes para essas avaliações. De modo algum, a gente escreve que os juízes online são ferramentas ruins, pelo contrário. A gente sabe que juízes online possuem grande valor. Por exemplo, são ferramentas em que uma grande quantidade de exercício existe, está disponível para os discentes responderem, e permitem um feedback rápido por parte dos discentes. Eles não precisam ficar esperando o docente realizar a avaliação. Contudo, a gente pode ter cenários em que os discentes não compreenderam algum determinado conceito e submetem soluções que não estão utilizando os mecanismos didáticos, as soluções que a gente deveria considerar. Então, como observação inicial nesse ensaio, que a gente precisa adotar alguma forma de VAR no ensino de programação. Algumas referências citadas ao longo da apresentação. E obrigado pela atenção. Desculpe que eu estourei aí 2 minutos do tempo. Imagina, Alexandre, fica à vontade. Whindersson, só fazer a pergunta do Davi, que já estava no chat primeiramente, a gente pode partir para a sua, tá? O Alexandre, o Davi pergunta se essa avaliação que vocês fizeram, vocês imaginam que ela poderia ter sido feita automática ou semi-automática, utilizando alguma técnica de machine learning, por exemplo? Essa avaliação, a gente estava muito interessado em saber algumas opiniões, né? Eu tenho um outro trabalho que eu adotei uma técnica de machine learning, mas para o foco dessa pesquisa aqui eu não consigo visualizar como é que alguma técnica de machine learning poderia ajudar nessa observação que a gente desejava. Eu posso colocar uma observação que sua pergunta? Claro. Claro. Não, a ideia seria assim, a gente usar machine learning para detectar anomalia nos códigos dos alunos, né? Não falo do que você fez no seu trabalho, não. Eu falo para detectar, por exemplo, o aluno que fez uma resposta muito diferente daquela que é normal dentro de uma turma, entendeu? Assim, certo, usando técnica de detecção de anomalia para pegar código muito diferente. E isso aí é um problema que a gente realmente enfrenta no GIS Online, por exemplo, assim, se você pede para o aluno assim, elaborar um mesh de sorte. O aluno, ele para atender os casos de teste, ele pode implementar um bubble sort, uma solução muito mais simples ali, então isso é um problema que é comum realmente em GIS Online, né? E é uma questão que está em aberto realmente.
Mas eu fico pensando, às vezes, se não seria o caso, né? Assim, o juízo online do CodeBench, por exemplo, a gente deixa o professor ir lá, né, e em cada solução do aluno e fazer uma avaliação manual, né? O professor pode fazer isso, né? Então, não tem só a correção do juízo online, né? O professor ele pode mudar a correção, né, a avaliação do juízo online. Mas a gente pensa, assim, em algum momento, fazer isso, assim, usar estratégia de detecção de anomalia para detectar, né, aluno que colocou uma resposta muito discrepante. E se em algum momento você quiser colaborar com a gente numa pesquisa dessa aí, estamos abertos, tá? Com certeza, professor Davi. Até na apresentação, no painel anterior, a professora Elaine estava realizando a apresentação, foi uma das perguntas que eu deixei anotado aqui, depois ia procurar um contato de vocês, justamente para tentar alguma parceria com vocês em relação às pesquisas lá no CodeBench. Aí essa descrição que o senhor apresentou é exatamente uma das coisas que eu tentei fazer em um outro trabalho. Eu busquei extrair métricas dos códigos para tentar agrupar o quão similar esses códigos estavam. E aí possibilitar para o docente mostrar esses grupos de códigos para que o docente fornecesse alguma avaliação. Perfeito, Alexandre. Obrigado, David, também. A gente tem Bacana, Alexandre. Obrigado. o Whindersson, fica à vontade, também tem pergunta do Fabrício e do Eric. Tá. Não, como eu comentei aí no chat, né? Acho que se tivesse um prêmio para melhor título de artigo do EduCop 23, eu tinha um favorito aí. Gostei muito do título do trabalho, Alexandre. A minha pergunta é relacionada com uma experiência que eu tive enquanto aluno do primeiro semestre, que eu nunca me esqueci, já estou ficando velho, já tem mais de 20 anos isso, que a monitora que corrigiu minha primeira atividade de programação, ela não me deu a nota cheia, né, não me deu 10, porque o nome das variáveis que eu utilizei, ela achou inadequado, né, só usei A, B, C e D para resolver o problema, e também a ausência total de comentários, né. Eu acho que o trauma foi tão grande em mim que eu acho que depois eu enveredei para a área de engenharia de software por isso, né. Então, eu queria ouvir de você, Alexandre, se apareceu algo com relação a isso, né? Porque o juiz ele não vai captar, se eu bem entendi, do que você apresentou. O David também pode falar se o CodeBench faz algo com relação a isso. Ele não vai captar, né, elementos, por exemplo, de legibilidade do código, né? E a gente sabe que isso mais na frente é extremamente importante dentro do desenvolvimento, né? Ok, professor Whindersson, obrigado aí pela criatividade no título do artigo. Uma observação que eu pude fazer com essas poucas respostas que a gente obteve é que os monitores, ou as monitoras, eles parecem ser mais exigentes em relação a algumas coisas até do que os dos docentes. Tem algumas coisas que, como a descrição que o docente forneceu, eu coloco observações para o discente saber onde é que estão presentes alguns problemas, mas eu não tiro pontos. Já em algumas situações, a gente identificou os monitores descrevendo que retiraria ponto por causa disso, daquilo, entre outras coisas. Existe muita polêmica em algumas apresentações. Se eu venho trabalhando nessa vertente de ensino de programação, feedback, entre outras coisas relacionadas, existe muita divergência, muita diferença em como cada pessoa faz essa avaliação. Era até uma das coisas que o professor Rodrigo, acho que estava comentando um pouco antes da apresentação. Aí essa questão que você levantou, professor Whindersson, de que questões de legibilidade foram pontuadas pela monitora, outros professores não colocariam essas observações. Eu não conheço algum juiz online que faça dê algum feedback para o discente em relação a essas questões de legibilidade. Eu sei que existem funcionalidades diferentes em diferentes plataformas, algumas fazem alguns tipos de observações que não estão presentes em outra. Aí eu não conheço também o CodeBench, vou passar a observar a ferramenta e parabenizar até o grupo que criou a ferramenta por deixar a professora Elaine no painel mencionou que existem dados que podem ser utilizados em outras pesquisas, até para parabenizar por essa iniciativa.
Obrigado, pessoal. A gente tem espaço para mais uma perguntinha para finalizar. Na verdade, a gente não tem, eu vou cavar com espaço na nossa sessão, né? Que eu acho que isso você comentou, Alexandre, bem de quanto que o Eric comentou aqui, né? Muito desses resultados que a gente tem estão atrelados ao contexto, né? Como você pode falar, por exemplo, eu, né, explicitamente peço para os meus alunos questões de legibilidade, não é algo que eu jamais conseguiria fazer automaticamente dentro do juiz online, nesse caso, porque, para mim, né, nos meus objetivos educacionais de aprendizado, a legibilidade faz parte da programação introdutória, né? É claro que os alunos ainda continuam nomeando as variáveis de A, B e C, até a gente descontar muito o ponto dele, igual a monitora do Windows traumatizou ele com o resto da vida. Espero ter traumatizado os meus também, e todos vão para engenharia de software. Tá? Questão, agora que eu apresento, né? Os juízes online pegam quando as coisas dão certo. A gente sabe que nossos programas não são binários, né? Ou tudo certo ou tudo errado. O que fazer quando o juiz online não consegue dar um feedback para o aluno que errou uma coisa muito pequena, mas ainda não passa no teste? E aí, como seria o VAR desse tipo de situação? Pronto, uma das descrições, uma das críticas que eu recebi era justamente qual é a proposta de VAR, então, para esses trabalhos. Aí eu não tenho a resposta. Eu mencionei até no texto do trabalho, eu sei que existem várias pesquisas, mas que nenhuma dessas vem sendo amplamente utilizada como juízes online são. Talvez um caminho seja justamente criar funcionalidades adicionais para esses juízes. A gente vai ter várias pesquisas observando outras características, mas se os juízes online são realmente utilizados pela grande maioria dos professores e docentes nas disciplinas, talvez o caminho seja de fazer algum acoplamento, alguma característica a mais sobre essas soluções. Talvez hoje soluções como ChatGPT, entre outras coisas, possam fazer o papel, já que o docente não tem condições de estar avaliando pontualmente cada uma das soluções submetidas. Talvez alguma solução que utilize ChatGPT em conjunto com um juiz online seja algo interessante a ser proposto aí pela comunidade. Professora Aila, eu vi que levantou a mão. Um abraço, professora. Mande um abraço meu também para o pessoal aí na UFPB. Olha, a gente pergunta tempo mais eu não posso mais perguntar, não, mas qualquer coisa eu fico no intervalo. Qualquer coisa, não, pode fazer rapidinho, vamos lá. Não nem perguntar, só um comentário nesse sentido, Alexandre, que tinha um trabalho que foi começado por Matheus Gaudêncio, lá na UFCG, não sei se vocês viram falar, e na época eu colaborei também, e que eu acho que pode ser uma continuidade do que vocês estão falando, assim, só para deixar como um gancho para quem quiser talvez investigar, que eu vivo, porque Matheus, eu acho que ele está até afastado da UFCG agora, ele é professor da UFCG, que era o seguinte, Matheus, ele tinha pego vários exercícios, né, enviados, então qual era a ideia? É que além do juiz online, que dizia se passou ou não, ele criava uma visualização por meio de grafos das soluções, sabe? E aí qual era a ideia? Não era que o professor chegasse na aula, gente, olha aqui as soluções, ele teria uma árvore, tá entendendo? E aí veria, inclusive, a proximidade, usando algoritmos que era para detecção de plágio, ele conseguia ver a distância entre as soluções e conseguia, em sala de aula, mostrar essas soluções e discutir, sabe? Tanto que, assim, o meu sonho era usar isso em sala de aula, eu não tive essa oportunidade, porque depois o Matheus terminou o doutorado e foi por outros caminhos. Mas eu acho que se vocês tiverem alunos de doutorado que querem investigar algo nessa linha, eu acho que existia, assim, tem muitos interessados nesse tipo de solução. Eu, por exemplo, eu acho que é muito importante a gente poder chegar em sala de aula e facilmente mostrar para os alunos, olha aí, ó, tua solução tem um ID para cada um, tua solução está aqui, tu pode ver, e olha a diferença das tuas para os teus colegas ou de outras pessoas que já submeteram, né, e avaliar o que é bom, o que é ruim em cada uma, sabe, para a gente aprender no exemplo. Então, assim, tanto que a gente tinha uma investigação até no sentido de ver se os alunos vendo aquilo depois, quando viesse um problema parecido, se eles errariam menos, sabe? Só que tinha que avaliar essas hipóteses e fazer estudos de caso, sabe? Mas só para deixar um gancho. Que aí ele tem um artigo que é Can Students, que tipo assim, que a gente foi ver se professores comparavam soluções dos estudantes tão bem quanto computadores. Na época ele fez essa comparação e viu que a gente viu entre professores até a disparidade nas correções também. Oi? Uma divergência entre os professores do que com a ferramenta. Pois é, né? Então, assim, existem muitas questões. Agora, quando você pensa nessa comparação como instrumento para uma estratégia pedagógica de mostrar as soluções, eu acho que é um caminho muito bom a ser trilhado, sabe? Mas só fica só uma sugestão. Conheço o trabalho de Matheus, conversei muito com o Matheus via e-mail.
E até em algum evento, acho que foi em um SBI, conversei pessoalmente com ele. Quando eu estava desenvolvendo meu doutorado, uma das coisas que eu li muito foram alguns trabalhos que ele publicou. Aí eu conheço... E tem coisas que ele não publicou, que eu fico danado, porque ele não publicou e que dava para muita coisa nessa linha do que vocês discutiram hoje, sabe? Pronto, aí tem um ponto muito forte no trabalho que você mencionou agora, que é essa questão da apresentação visual, que no meu trabalho eu propus criar clusters com base nessas similaridades, mas eu não fiz nada em relação à apresentação visual. Aí eu conheço com o trabalho de Matheus, vou entrar em contato com ele, então, para saber quais são essas coisas não publicadas que ele tem a mais. Pessoal, obrigado. Aperrei ele, que eu já estou aperreando demais. E ele não me retorna. Pessoal, ele agora foi para o mercado, viu? Infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui, porque a gente não tem tempo, senão os chairs das outras sessões vão reclamar que as sessões deles estão vazias, a gente poderia ficar aqui mais meia hora tranquilamente falando sobre isso, ok? Agradeço imensamente a presença de todos, né? Estamos chegando ao fim dessa sessão técnica número 2, sobre a avaliação automatizada de tarefas de programação do 3º Simpósio Brasileiro de Educação e Computação. Foi um prazer estar com todos vocês aqui e espero que vocês tenham muitas colaborações vindouras a partir dessas discussões, ok? Confiram a programação do site e continuem conosco aqui até o fim do EduComp 2023, ok? Muito obrigado. Abraço a todos e a todas. Até mais. Eu queria falar depois com Natália, nem que seja abrindo outro Meet. Porque isso aqui não fica aberto no intervalo, não, Rodrigo? Eu ia te perguntar isso. Porque a gente estava combinando...